Bem, gente, boa tarde, bem-vindos todos aqui a mais uma aula de exercício, ou perdão, uma aula de teoria. Nós vamos falar hoje sobre conservação de energia, tá bom? Então, esse assunto ministrado na aula de hoje, ele é relacionado com o capítulo 7 do livro que a gente está trabalhando, que é o livro do Survey, volume 1, né? Princípios de Física, volume 1. Então, a gente vai discutir o capítulo 7. Então, se todo mundo puder ter aí o material já em mãos, vai facilitar bastante a nossa dinâmica. Tudo bem? Estou só abrindo aqui o arquivo também para que a gente possa acompanhar juntos. Então, bem, pessoal, nós discutimos na nossa última aula sobre um tipo de energia que estava associado quando você tinha forças internas a um sistema físico, né? Então, nós definíamos um conceito de sistema físico e quando basicamente era composto por dois objetos, né? Dois ou mais objetos, e quando esse sistema físico interagia entre si através de uma força, então, por exemplo, um planeta atraindo o outro, ou dois elétrons, ou um corpo ligado a uma mola, nós associávamos essa configuração a um sistema e definimos um tipo de energia chamada de energia potencial. Além dessa energia potencial, nós também aprendemos o conceito de energia cinética e energia também no nome de trabalho. Então, a energia cinética era uma energia associada à partícula em movimento e o trabalho estava associado a uma energia transferida através de uma aplicação de uma força externa ao corpo que a gente estava estudando. Então, em todas essas três situações, nós sempre estávamos trabalhando com o conceito de energia. Tá? Então, no capítulo anterior, o que a gente apresentou? Né? Três formas de armazenar energia. Então, a gente tinha a energia cinética, que era associada ao movimento do corpo. Então, se o corpo tinha velocidade, ele tinha uma energia chamada de energia cinética. A energia potencial, que era determinada pela configuração de um sistema. E uma outra energia que a gente chamou também uma energia interna, que está relacionada à temperatura, a coisas internas ao próprio sistema em si. Então, agora, a gente vai começar a estudar sistemas físicos, tá, de dois tipos. Sistemas físicos que nós vamos chamar de sistemas não isolados e sistemas físicos que nós chamamos de sistemas isolados. Bem, o que diferencia de um para o outro? Quando a gente fala de um sistema isolado e um sistema não isolado, a gente está falando de um sistema em que há uma perda de energia. Então, quando você fala de um sistema não isolado, você está imaginando um sistema em que há um fluxo. Então, vamos desenhar aqui. Professor, o senhor ia apresentar algo porque não está apresentando. Perdão. Muito obrigado por me avisar. Agora está aparecendo, né? Agora sim, professor. Perfeito. Então, assim, você tem um sistema físico, vou chamar aqui um sistema físico. Então, dentro desse sistema físico, você pode ter uma quantidade de energia que está entrando. Então, entra uma energia e também esse sistema está perdendo energia de alguma forma. Sai. Então, esse aqui, energia entrando. Então, esse é um exemplo de um sistema não isolado, né? Por quê? Porque o nosso sistema físico ele está sofrendo a influência do que está acontecendo no ambiente.
Então, o ambiente está fornecendo e retirando energia desse nosso sistema. Então, se eu olhar apenas para esse sistema físico em questão, o que eu posso afirmar categoricamente? Que aqui não existe a conservação de energia, né? Se eu olhar única e exclusivamente para o sistema físico, né? Só para o sistema. Por quê? A energia desse sistema está sendo alterada constantemente pela influência do ambiente. O ambiente está fornecendo e está extraindo energia dele. Então, isso é o que nós chamamos de um sistema não isolado. Tudo bem? Ou seja, veja que essa parede que eu estou desenhando aqui, eu vou colocar até na cor preta, é como se ela funcionasse uma espécie de barreira, né? São as fronteiras do nosso sistema físico. É até onde todas as informações desse sistema são válidas. Qualquer coisa fora dessa caixa preta está fora do nosso sistema. Então a gente está vendo que um sistema não isolado, ele sofre influência, né? Onde você vê que a energia está atravessando a sua barreira e está saindo por aqui também. Então você vê que não há uma conservação de energia. Tudo bem? Então você vê que há uma transferência de energia através dessa barreira que define nosso sistema físico. Tá? Ok, pessoal? Ok, professor. Ok, professor. Tá, beleza. Agora, de que forma o nosso sistema físico e o ambiente em si pode fazer essa troca de energia ou essa transferência de energia? Bem, essa transferência ela pode ser feita de várias formas, né? Então, por exemplo, quando você aqui na primeira figura, eu vou enumerar as figuras para que vocês possam me acompanhar, tá? Então, nessa primeira figura, você tem que o sistema físico nosso aqui é o bloco. Então, aqui a nossa região de fronteira que define o nosso sistema são as próprias dimensões do bloco. E a nossa mão está agindo externamente, né? Eu estou transferindo energia para esse bloco na forma de trabalho, né? Estou empurrando ele, aplicando uma força e estou transferindo energia. Então você vê que há uma influência. Esse sistema é um sistema não isolado, né? Porque eu estou influenciando a dinâmica dele com uma força externa. Agora, outra maneira de você transferir energia para o ambiente, aqui na nossa segunda figura, olha, o rádio ele transmite a energia na forma de ondas mecânicas. A gente sabe que o som ele precisa de energia para se propagar. E esse som nada mais é do que uma onda mecânica. Ele vibra as moléculas do ar, então ele está transferindo energia na forma de onda sonora. Uma xícara de café, aqui na nossa terceira figura, também está transferindo energia para o ambiente na forma de calor. Então, todos esses exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui são exemplos de sistemas não isolados, porque a energia contida em cada um dos objetos está sendo ou enviada ou recebida para o ambiente. Na nossa quarta figura, você vê que a energia ela entra no tanque de gasolina de um automóvel por transferência de matéria, né? Você pega aquela quantidade de gasolina que representa uma quantidade de energia a ser fornecida para o motor do carro, mas você transfere literalmente um volume de gasolina. Então você está transferindo a energia por transferência de matéria. Aqui na nossa quinta figura, você tem a transferência de energia no secador de cabelo através da energia elétrica. Então você precisa colocar o secador de cabelo numa tomada. Essa tomada é um agente externo, é ela que vai fornecer energia para o nosso sistema. E por fim, você vê a nossa sexta figura. Então você vê aqui que a energia que é emitida pela lâmpada para o ambiente, a luminosidade, né, a luz, nada mais é do que uma radiação eletromagnética. Então, cada um desses 6 exemplos exemplificam muito bem a forma de transferência de energia
para o ambiente ou do ambiente para o nosso sistema, onde você vê que é um sistema não isolado. Então, definindo aqui, ó, o nosso aparelho aqui é o nosso ambiente, é o nosso sistema físico, a xícara é o nosso sistema físico, né? Aqui a mangueira, né, o tanque de gasolina é o nosso sistema físico, o secador de cabelo aqui é o nosso sistema físico. Então eu estou definindo a região de interação, né, aonde começa o nosso sistema físico e onde termina. Então veja que qualquer coisa fora das linhas vermelhas é o que a gente vai chamar de ambiente, e a gente está vendo que há uma troca de energia entre o ambiente e o nosso sistema físico. Tudo bem, pessoal? Professor, então, só para ver se eu entendi, dentro desse sistema físico tem uma, uma dinâmica de energia própria, mas ele também vai ter energia para o ambiente, seria isso? Isso se o seu sistema for um sistema isolado, né? Não isolado. Então você pode olhar para esse problema única e exclusivamente só, por exemplo, aqui no primeiro caso, só para o bloquinho. Então eu vou ver, esse bloquinho aqui ele vai ter uma energia cinética, se ele estiver em movimento, ele está ganhando uma energia na forma de trabalho. Tudo bem? Se eu olhar só para o bloco, eu tenho um sistema isolado. Mas quando eu olho para a figura como um todo, eu estou vendo que a minha mão está agindo externamente ao sistema, com uma força aplicada. Tudo bem? Sim, entendi. Beleza. Aí o interessante é que a gente pode analisar o seguinte: cada um desses objetos, então eu vou pegar aqui a xícara para exemplificar, eles vão ter o que a gente chama de uma energia total do sistema, que é uma informação única e exclusivamente do próprio sistema físico em estudo. Então essa energia total, ela pode ter energia cinética, ela pode ter energia potencial, tudo bem? Que são os tipos de energia que a gente aprendeu, certo? Além disso, a gente pode falar que essa energia total, ela deve levar em consideração, e aí eu vou colocar aqui numa outra cor, ela tem que levar em consideração também todos os tipos de energia que são transferidas ou expelidas por o sistema, por o ambiente. Então, se isso aqui perde calor, vou fazer aqui na cor azul. Então, se eu perco uma quantidade de energia por calor, a minha energia total, quando eu olho a caneca mais o ambiente, eu tenho que levar esse fator em consideração. Tudo bem? Quando a gente começar a resolver os exercícios, isso vai fazer muito mais sentido para vocês na prática. Professor, por que a xícara tem energia potencial também? Por exemplo, eu poderia colocar a xícara no alto de uma prateleira ou no alto de uma mesa, Ah, sim, entendi. tá? Só autorizar aqui o pessoal que está entrando. Outra coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte: quem puder, coloca o link da frequência para quem chegou agora, porque quem entra não vê, tá bom? Então, pessoal, eu posso olhar para cada um desses sistemas da seguinte forma: eu posso olhar para uma caneca de café em um instante inicial, ou seja, momentos depois que eu coloquei ela em cima da mesa, então ela vai ter uma energia total inicial. E depois eu deixo ela lá por 10 minutos. Então ela depois vai ter uma energia total final. Tudo bem? Se eu quiser saber o quanto de energia esse sistema ganhou ou perdeu, o que eu faço? Bem, eu pego a energia final menos a energia inicial, correto? E isso aqui tem três possibilidades. Se isso der igual a zero, é porque não houve troca de energia com o ambiente. A energia da nossa xícara, do nosso sistema físico, ela permaneceu a mesma, ela permaneceu constante. Aqui a gente fala que houve uma conservação de energia. Tudo bem?
Outra possibilidade é que essa quantidade de energia depois e antes seja um número positivo. O que isso quer dizer? Que a energia final do nosso sistema é maior do que a energia inicial. Então, isso está dizendo para a gente que o ambiente deu energia para o nosso sistema físico. Então, essa caneca ela ficou mais quente, se você quiser pensar assim. Ela ganhou energia de algum modo. E a terceira possibilidade é que essa diferença de energia dê um número negativo. Essa diferença de energia dar um número negativo significa que o nosso sistema físico está perdendo energia dele. Deu para entender as três situações? Sim, professor. Agora, se a gente fosse ver do ponto de vista do ambiente, aqueles dois últimos casos seriam invertidos, não? Se a gente levasse em consideração a energia perdida para o ambiente, a lei de conservação de energia ela seria escrita assim, ó, a variação da energia total, que é esse ΔE, então a variação da energia total, ela tem que ser igual à soma de todas as energias que foram transferidas. Por quê? Esse termo adicional que aparece aqui, esse termo, ele vai trazer as informações a respeito dessa situação ou dessa situação. Porque se essa soma der zero, quer dizer que o ambiente não ganhou e nem perdeu energia. Concorda comigo? Sim. Isso que está no círculo azul, ele traz a informação do ambiente. Então, essa somatória, se der um número positivo, acho que eu entendi sua pergunta, se der um número positivo, quer dizer que a energia ela foi liberada para o ambiente, né? O ambiente que extraiu, não é isso? E se for um número negativo, Sim, é sim. porque foi o ambiente que perdeu. Essa é a análise que você tem que fazer. Acho que era essa a sua pergunta, né? Sim, é porque você estava explicando dessa energia do ponto de vista do sistema, né? Ou era do ambiente? Então aqui, se você quisesse... Mas deu para entender o que eu estou dizendo, né? Então quando você olha o sistema como um todo, o quanto de energia que foi perdido ou cedido tem que ser exatamente igual àquela energia que o ambiente ganhou ou perdeu, né? Você não tem para onde ela ir. Você não cria e nem destrói energia. Entendi, professor. Obrigada. Quem está entrando aqui. Então vamos lá. Tudo bem? Tudo, professor. Tá. Então vamos para a prática, né? Então vamos para o primeiro caso mais simples que a gente tem. É um modelo de análise que é com o sistema isolado. Da minha tela. Pronto, beleza. Então, no sistema isolado, a gente está considerando apenas o nosso sistema físico e nós não estamos levando em consideração que haja troca de energia com o ambiente. Então, toda a energia do sistema, ela se permanece constante e restrita ao nosso sistema físico. Tá bom? Então, por exemplo, nós vimos na aula passada esse exemplo aqui, de um livro sobre uma mesa. Esse nosso livro, quando ele está sobre uma mesa, ele está a uma altura inicial, certo? Então, a gente pode pegar o livro aqui, não é nem sobre uma mesa, vou pegar aqui o livro nessa altura inicial. Então, nessa altura, veja que o nosso sistema físico, quem vai ser? O nosso sistema físico vai ser representado pela composição livro-terra. Por que livro-terra e não só o livro? Porque quando eu falo livro-terra, a gente sabe que existe uma força apontada para baixo, que é o peso, e isso vai garantir que essa força seja interna ao nosso sistema. Então, se a gente tem uma força interna ao nosso sistema, a gente tem um tipo de energia associado que é chamado de energia potencial. Tudo bem? E essa energia potencial ela é dada por mgY. Tá? Então, ele está numa altura inicial, ele tem uma energia potencial inicial. Depois, se eu solto esse livro e deixo ele agindo única e exclusivamente sobre a
a influência da força-peso, esse livro ele vai chegar até um ponto, vamos dizer que ele chega a essa mesa aqui, né? Tem suporte, alguma coisa, e nesse outro ponto ele vai ter uma energia potencial final, que eu vou chamar de mgy final. Esse meu y ficou feio. Y final. Tudo bem? Então nós temos essas duas informações. Adicionalmente, a gente pode verificar o seguinte, que para ele andar essa distância, então ele andou essa distância D nada mais é do que a posição final menos a posição inicial, correto? Tudo bem, pessoal? Sim, professor. E se eu quiser calcular o trabalho realizado por essa força, basta a gente lembrar, ó, trabalho é força, produto escalar com deslocamento. A nossa força é o peso, mas o peso está orientado para baixo, então é menos mg. E o deslocamento é posição final menos posição inicial. Tudo bem? Sim. Então aqui eu estou calculando que o trabalho ele vai dar menos mg, que multiplica a posição final menos posição inicial, e isso vai dar mg posição inicial menos mg posição final. Tudo bem? Apenas calculei o trabalho realizado pela força-peso. Mas se a gente lembrar, e aí eu vou colocar em vermelho bem aqui, nós vimos também que o trabalho ele tem que ser igual à variação da energia cinética. Isso é o teorema trabalho-energia cinética. Correto? Vou assumir que sim. Ninguém está falando, Tudo bem, professor. Sim. eu não estou vendo. Então, pessoal, olha só que interessante. Bem, essa grandeza bem aqui, a gente sabe identificar que isso nada mais é do que a energia potencial inicial. Essa outra grandeza daqui é a nossa energia potencial final. Então, olha o que nós estamos encontrando, né? Nós estamos encontrando o seguinte, deixa eu fechar aqui. Então, nós estamos encontrando que o trabalho é igual a mgy inicial menos mgy final. Lembrando que cada um desses termos é energia potencial gravitacional inicial menos energia potencial gravitacional final. Tudo bem? E adicionalmente, usando o teorema trabalho-energia cinética, esse mesmo trabalho ele tem que ser igual à variação da energia cinética. Mas se a gente lembrar que variação da energia cinética é energia cinética final menos energia cinética inicial, o que nós temos se eu juntar as duas equações? Então nós temos assim, olha, daqui eu posso colocar como sendo menos variação da energia potencial. Todos concordam? Porque variação da energia potencial é a final menos a inicial. Só que como está trocado, se eu inverter a ordem, eu ganho um sinalzinho de menos. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, o que a gente Tudo tem? bem, professor. A gente tem que menos a variação da energia potencial. Então, eu estou colocando assim, ó, o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial, que é igual à variação da energia cinética. Por que eu estou igualando isso? Porque agora a gente vai encontrar uma expressão que é interessante e é decorrência do nosso sistema físico ser isolado, que é o seguinte: a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial tem que ser igual a zero. Por que isso? Porque a gente está tirando daqui desse pedaço.
E o que significa esse termo? Significa que a variação da energia mecânica total do nosso sistema é igual a zero. Lembra lá no início, quando eu falei de sistema isolado, e quando eu calculava a energia, a variação da energia mecânica total era igual a zero, era porque nosso sistema era isolado? Aqui está a resposta. Veja então que quando eu olho para o sistema físico antes e depois da sua configuração, eu estou vendo que a sua energia, ela não mudou, a variação da sua energia não mudou em absolutamente nada. Na prática, o que significa? Significa que houve uma transferência de energia dentro do sistema. Então, quando ele está no ponto mais alto, deixa eu voltar a imagem para entender melhor o meu raciocínio. Então, no ponto mais alto da trajetória, aqui, onde ele se encontrava, ele só tinha energia potencial. E à medida em que ele vem descendo, essa energia potencial vai sendo transformada em energia cinética. E à medida que você vai se aproximando a esse ponto aqui, toda essa energia cinética é convertida novamente para energia potencial. Então aqui a gente tem um processo de transferência de energia, certo? Sem haver uma troca com o ambiente. Veja que toda a energia contida nesse processo ficou retida dentro dessa nossa fronteira na cor azul. Em nenhum momento nós jogamos energia para fora desse sistema. Por isso ele é um sistema isolado. Tudo bem? Mas por que energia mecânica, professor? A soma da energia potencial com a energia cinética? A gente chama de energia mecânica porque está associado primeiro, com forças. Então, veja que é uma força interna, né? Tá tudo associado com o movimento do livro. Por isso que a gente dá o nome de energia mecânica. Se tivesse uma energia na forma de temperatura, nós chamaríamos de energia térmica. Se tivesse uma forma de energia... Se nós estivéssemos levando em consideração o som que é emitido quando esse livro bate na mesa, eu teria também uma energia sonora. Deu para entender por que o nome mecânica? Deu, professor, obrigada. Não sei se era essa a dúvida. Era essa, sim. Perfeito. Então tá, né? Então essa equação que eu estou mostrando para vocês, que está dentro do nosso quadradinho aqui, ó, essa equação, ela nada mais é, pessoal, do que uma afirmação sobre a conservação da energia mecânica para um sistema isolado, tá? Então a energia mecânica, ela nesse caso vai ser sempre conservada. E qual é a vantagem disso? É que a gente pode usar essa informação para estudar o mesmo sistema físico em duas situações físicas distintas. Então eu tenho uma configuração inicial e depois eu teria uma configuração final do nosso sistema. Então eu olho antes e digo, antes ele tem uma energia cinética, ele tem uma energia potencial. E depois? Depois ele tem só uma energia potencial. E a energia cinética dele aqui é zero. Mas quando eu olho para a troca de energia entre esse estado inicial e o estado final, ou seja, quando eu faço a variação da energia mecânica, eu pego a energia cinética final menos a energia cinética inicial e somo com a variação da energia potencial, isso aqui vai ter que dar zero, porque a energia sempre se conserva. Tudo bem? Na prática, como que a gente resolve, né? Então, trouxe um esqueminha aqui para ficar mais simples para vocês. Então, qual que é a nossa estratégia para a gente poder resolver problemas físicos? Bem, muitos problemas em física podem ser resolvidos usando esse princípio da conservação de energia quando você está falando de um sistema isolado. Então, o que você tem que seguir? Basicamente, você tem que conceitualizar o seu problema. Então, você vai olhar a situação física cuidadosamente e vai criar uma representação mental do que está acontecendo.
À medida que você for fazendo mais exercícios de energia, você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil de você entender a dinâmica da coisa, tá? Como que as energias estão sendo trocadas, quais são os tipos de energia que estão variando no sistema. Nós vamos ver ao longo dessa aula diversos exemplos que vai permitir que você saiba como praticar. Depois que você definiu o seu sistema, agora é o processo de categorização. Então você vai verificar se tem só um ou mais de um corpo, se tem mola, se não tem mola, se tem altura, se não tem altura, se tem calor, se não tem calor, se tem se o sistema é isolado, se o sistema não é isolado, né? Se a energia conserva ou não. Então, dependendo do que você estiver falando, você ou a energia mecânica do sistema vai ser igual à soma das energias que são trocadas com o ambiente, ou então você vai usar o sistema isolado, que é a variação da energia mecânica permanece constante. Tá bom? Bem, depois que você conceitualizou o seu problema e você fez. Então, depois que você conceitualizou e categorizou, ou seja, você leu o seu exercício, você falou, poxa, isso aqui dá para me resolver por conservação de energia. Beleza. Esse problema em específico, eu estou vendo que o sistema físico que eu escolhi, que eu estou estudando, ele não está trocando energia com o meio, então ele é um sistema isolado. A variação da energia mecânica permanece a mesma, é constante. Não, ele é um sistema não isolado, ele está trocando energia por atrito, enfim. Então eu vou resolver dessa maneira. Depois que você conceitualizou e categorizou, chega o momento de você fazer análise. O que significa fazer análise do problema, pessoal? Basicamente, é você tentar identificar as condições iniciais e as condições finais do seu sistema físico. É aquele antes e depois. Alguma coisa aconteceu. Então, antes eu tinha isso, aconteceu alguma coisa, me levou para esse estado final. Então, se você consegue identificar esses dois momentos do seu sistema físico, você vai poder usar conservação de energia. Então, cada corpo que tiver uma altura, né, ou tiver uma mudança de altura, então você vai ter que considerar uma posição de referência para que ele seja a sua configuração zero de energia potencial. Tá? Então, escolhe um ponto de referência e fala, ó, aqui vai ser o meu zero. Qualquer corpo que tiver essa altura, a energia potencial gravitacional dele vai ser zero. Eu defini como sendo zero. Tá? Tem mola. Então veja se a mola relaxada significa que a energia potencial elástica também é zero. Se houver mais de alguma outra tipo de energia potencial, tente sempre encontrar a energia potencial associada, tá bom? E aí depois você vai fazer o quê? Bem, depois que você conseguiu identificar as energias potenciais associadas, você vai escrever a energia mecânica total. Sempre lembrando que a energia mecânica... Então, sempre lembrando que a energia mecânica de um sistema é a energia cinética mais a energia potencial. E essa energia potencial, dependendo do seu problema, ela pode ter a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Então pode ser uma soma dos dois. Tudo bem? A energia cinética não. Energia cinética é sempre meio de mv². Então você vai escrever a energia mecânica antes e igualar com a energia mecânica depois. E aí você vai encontrar aquilo que o problema está te pedindo. Tudo bem? Como a energia mecânica ela é sempre conservada num sistema isolado, você vai poder sempre igualar as duas quantidades, a energia mecânica total antes e a energia mecânica total depois, tá? E por fim você vai finalizar, né? Então você vai se assegurar de que os seus resultados são consistentes com aquilo que você imaginou no problema inicial. Então você também tem que garantir que os valores de seus resultados sejam minimamente razoáveis e consistente com aquilo que o problema está te dizendo. Então, você está fazendo a conta, aí você está lá, determine a massa do objeto. Aí beleza, aí você está usando conservação de energia, aí no seu resultado deu que a massa dá menos 15. Não faz sentido falar numa massa negativa, né, pessoal? Então, é esse tipo de situação que eu quero que vocês percebam na resolução de problemas.
Mas estudar energia é muito mais prático quando você começa a resolver exercício. Então, olha só, tem um exemplo aqui para você. Uma bola em queda livre. Uma bola de massa M é solta de uma altura h acima do chão, como mostrado na figura. Já vou colocar a figura. Desprezando a resistência do ar. Então, eu vou deixar algumas coisas aqui. Eu vou tentar negritar algumas coisas aqui para que fique bem claro para vocês, tá? Vou usar a cor amarela. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer. Então, olha só, uma bola de massa M é solta de uma altura. Então a gente tem aqui uma altura. Depois eu vou ajustar. Não se preocupem com isso não. Vou já ajustar aqui para ficar aparecendo. Beleza. Uma altura, como mostra na figura. Desprezando a resistência do ar. Isso aqui já traz informação para a gente. Determine a velocidade da bola quando ela está a uma altura y do chão. Então ele quer que a gente encontre a velocidade quando ele está a uma certa altura. Item B. Determine a velocidade escalar da bola em y se, no instante em que é solta, ela já tem velocidade inicial para cima, VI, na altitude H. Então, vamos entender o problema. Primeira coisa que você tem que fazer é a conceitualização do seu problema. Como que nós fazemos isso? Através de um diagrama, através de uma imagem. Então aqui, pessoal, nós temos o nosso problema físico. Todos vocês conseguem visualizar a figura? Se não, eu dou um zoom aqui. Todo mundo consegue ver agora? Sim. Então vamos identificar quem é o antes e o depois. Primeiro, quem é o nosso sistema físico? Todo mundo concorda que o nosso sistema físico, aqui eu vou, o nosso sistema físico vai ser representado pelo sistema bola e terra. Hein, pessoal? Sim, professor. Beleza. Por que isso? Porque aqui, ó, eu vou garantir, ó, como ela tem uma massa M, ela tem um peso, tá vendo? Ó, tem a força peso, que é a força com que a Terra atrai ela. Então, nesse ponto, ela vai ter uma energia potencial. Lembra? Se tem uma altura relacionada, é porque essa energia potencial é de que tipo, pessoal? Energia potencial gravitacional. Tudo bem? Então, observem aqui, ó. Ele fala que a bola de massa M é solta de uma altura H. Então, está aqui a nossa altura H. A bola é solta. Se ela é solta, significa a velocidade inicial dela é zero. Se a velocidade inicial dela é zero, a energia cinética inicial dela é zero. Porque energia cinética é meio de mv². Energia cinética inicial, velocidade inicial. Como ela é solta, significa que ela parte do repouso. Então, a energia cinética inicial dele é zero. Tudo bem? E como ela está a uma altura h, ela tem uma energia potencial inicial, que é dada por mgh. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Beleza. Isso é o antes. E o depois? Quem é que vai dizer para a gente o depois? O depois é justamente essa configuração aqui, ó. É onde ela se encontra, né? Então, no item A, ele fala desprezando resistência do ar. Falar isso daqui, pessoal, significa que não tem perda de energia. Lembra, resistência do ar é atrito. Atrito vai querer tirar energia desse sistema. Tudo bem? Agora você não tem perda de energia.
Isso significa que a energia vai conservar. Então, aqui nós temos conservação de energia. Então a energia mecânica vai ser igual a zero. Eu não entendi. Pode falar um pouco mais alto? Então a energia mecânica vai ser igual a zero. Não a energia mecânica, mas a variação Não, da mas energia mecânica. isso. Aí, no momento depois, que é o instante que eu quero calcular, olha só, ele fala que desprezando a resistência do ar, determine a velocidade da bola. Se ele está falando em velocidade, é porque quando ela chega nesse ponto aqui, ela tem uma certa velocidade. Se ela tem velocidade, ela tem energia cinética, que é meio de mv final ao quadrado. Como eu estou aqui o estágio final, eu vou colocar aqui. Tudo bem? E como ele está a uma altura y acima do chão, além da energia cinética, ele também vai ter uma energia o quê, pessoal? Potencial, que vai ser mgy. Tudo bem até aqui? Tudo. Então, perfeito. Então, vou apagar essas anotações. Vou deixar isso aqui. E vou apagar só isso. Então tá. Então, nós temos o seguinte. Deixa eu pegar a cor preta. Então, nós temos uma configuração antes. Então, a energia mecânica, a variação da energia mecânica, ela vai ser igual a zero. Por quê? Porque a gente desprezou a resistência do ar. O sistema é isolado. O sistema não está sofrendo influência do ambiente. E quem é a variação da energia mecânica? É a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Isso vai ser igual a zero. Como consequência, a energia mecânica final vai ter que ser obrigatoriamente igual à energia mecânica inicial. Então vamos lembrar, energia mecânica é energia cinética mais energia potencial. Então, a energia cinética final somada com a energia potencial final obrigatoriamente tem que ser igual à energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. Tudo bem? Aí a gente usa o que a gente tinha do problema, né? A energia cinética final é naquele ponto onde a bola estava, é meio de mvf ao quadrado. A energia potencial, mgy. Energia cinética inicial é zero, porque estava no repouso. E energia potencial inicial é mgh. Tudo bem? E aí, quem é que a gente está procurando nessa equação? Eu vou colocar na cor vermelha. Nós estamos querendo encontrar justamente a velocidade final com que ele chega lá naquele ponto. Como que eu faço isso agora? Bem, veja que aqui você vai ter que resolver essa equação isolando a velocidade. Então, você vai encontrar aqui que a velocidade final ao quadrado, ela vai ser igual a quem? Olha, a massa eu posso simplificar porque aparece em todos os termos. Então, aqui vai ficar meio de VF ao quadrado, que é esse termo, igual GH, que já tinha aqui, e esse termo, que estava antes da igualdade, quando eu passar para esse outro lado, vai ficar menos GY. Tudo bem? E aí, isolando a velocidade final, você vai encontrar a expressão 2GH menos Y. Tudo bem, pessoal? Alguém não entendeu a conta que eu fiz? Professor, só para relatar um probleminha, eu acho que está acontecendo que o seu vídeo ele para às vezes. Você está escrevendo e aí não dá para ver o que você está escrevendo porque trava. Ah, Não tá. sei se é uma coisa isolada, mas já tem 3 pessoas aqui falando sobre isso. Eu acho que é da internet que deve estar oscilando. É, tudo bem, porque vai chover. Mas eu estou gravando, de qualquer modo, está capturando todo o movimento aqui da caneta, tá? Pode ser na hora que eu estou Tudo transmitindo bem. para vocês aí. Tudo bem, sem problema. Mas se estiver atrapalhando, vocês me falam que eu volto, tá?
Perfeito. Então a gente conseguiu achar a velocidade com que essa partícula está chegando, né? Tá bom? Você poderia só repetir os passos que você fez de ajeitar a fórmula, porque quando você falava não aparecia o que você estava escrevendo. Você pode Tá. só repetir o que foi que você fez? Então eu vou apagar isso aqui. Vou apagar aqui para escrever de novo. Se estiver dando delay, vocês me avisam, tá? Se vocês quiserem me dar um MacBook para me poder fazer uma vaquinha, para me poder gravar a aula sem travar, eu agradeço. Então vamos lá. A energia cinética, olha, ela é meio de mVF ao quadrado. A energia potencial final vai ser mgy. Isso vai ser igual, a energia cinética inicial é zero e a energia potencial aqui é mgh. Tudo bem? Tudo bem. Nós queremos encontrar exatamente a velocidade final. Então, eu vou colocar na cor vermelha para que a gente identifique quem é o elemento da nossa equação que a gente está procurando. Então, agora que você tem essa expressão aqui embaixo, você tem que isolar a velocidade final. Então, a primeira coisa, olha, você pode simplificar a massa porque ela aparece nos todos os termos da igualdade. Tá? E aí você vai ficar desse jeito. Meio de VF ao quadrado igual a GH, que é esse termo que já estava antes. E aqui, olha, quando eu passar esse termo para o outro lado da igualdade, ele vai ganhar um sinal de menos. Tudo bem? Agora é só isolar essa velocidade, né? Então, se você fizer isso, o que você vai encontrar é 2GH menos Y. Todo mundo entendeu o que foi que eu fiz aqui? Calma que a última parte travou de novo. Então, vamos lá. Você parou aqui no V para mim. Calma, ainda não voltou. Não? Não, parou no V, quando você escreveu o V. Pois é, parou no V. Quando você isolou o V. Deixa eu ver o que está aparecendo para você. Deixa eu colocar. Agora apareceu. Tá. Apareceu de novo. VF, raiz de 2G. Tudo bem? Tudo. Então, o que eu fiz foi, coloquei o G em evidência, passei o 2 que estava dividindo, passei multiplicando, e para tirar esse quadrado que aparece aqui em cima, eu extraí a raiz. Tudo bem, pessoal? Tudo, professor. Acho que agora não teve delay não, né? Não. Então, perfeito. Então, eu acho a velocidade final que eu queria, tá bom? No segundo item, ele pede para a gente encontrar, determine a velocidade escalar da bola em y, se no instante em que ela é solta, ela já tem uma velocidade inicial. Essa informação aqui, ela só está te dando como um elemento novo, te dizendo que agora ele tem uma energia cinética inicial diferente de zero. Tudo bem? Tá dando delay aí? Não. Não, professor, pode continuar. Então, olha, para a gente encontrar essa nova velocidade, né? O que eu vou fazer? A mesma coisa. Energia cinética final mais energia cinética final. Oh, perdão, fiz besteira. Só um minutinho. Energia cinética final mais energia potencial final vai ser igual a energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Quem é que é a energia cinética final? De novo, meio de mVF ao quadrado. Mais a energia potencial final, mgy. Energia cinética inicial. No item A, a bola é solta.
isso quer dizer que a velocidade dela era 0. No item B, ele está dizendo que agora ela tem uma velocidade inicial. Então, nesse caso, ele vai ter uma energia cinética inicial. Tudo bem? Mais uma energia potencial inicial que era dada por esse termo. Aí, quem é que a gente está procurando? Exatamente a velocidade final. Aqui que está em vermelho. Então, de novo, a gente pode simplificar aqui as massas. Vou multiplicar todo mundo por 2. Então, eu vou eliminar esse meio. Aqui vai ficar um 2. Vou eliminar esse meio. E aqui vai ficar um 2. E aí eu vou encontrar o seguinte. VF ao quadrado. Então, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam. Vai ser igual a VI ao quadrado. Acho que travou de novo, professor. Parou em VF ao quadrado. Eu estou em VI ao quadrado. Não. Aqui parou em VF ao quadrado. Agora apareceu um igual. Eu acho que é a Agora apareceu internet, que VI. aqui para mim, na VI minha tela, quadrado. que eu estou olhando o que eu estou transmitindo para vocês, não está dando delay. Então, provavelmente é a internet. Tudo bem, professor. Mas, de qualquer forma, está sendo gravado. Não se preocupem com isso. Então, vamos lá. Então, ó, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, que é esse termo que sobrou. Já voltou ao normal aí para vocês? Acho que sim, aparentemente sim. Mais 2GH. E esse outro termo aqui, quando eu levar para o outro lado da igualdade, vai ficar um menos 2GY. E aí, eu posso organizar. Vai ficar VF ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2GH menos Y. Que é exatamente a equação de torre séria. Tudo bem, pessoal? Tudo, professor. Nesse caso, como é que a gente consegue saber que isso faz parte de um sistema isolado? Opa. Por exemplo, se ele não tivesse, ou quer dizer, se ele tivesse resistência do ar, se ele levasse em consideração a resistência do ar, seria um sistema aberto, então? Seria um sistema não isolado. Aí a gente vai ver o seguinte. Quem estaria fazendo a perda de energia? Seria o atrito com a resistência do ar, não é verdade? Sim, aí já não seria mais igual a zero. Não seria igual a zero. Aí a variação da energia mecânica total, ela seria igual ao trabalho realizado pela força de resistência. Eu teria que conhecer a cara da força que produz essa resistência do ar. Entendeu? Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Entendi. Tá bom? Beleza, gente. Vamos continuar, que a gente tem coisa ainda para discutir. Tá. Agora eu trouxe um outro exemplo para a gente discutir. Vamos lá. Ó, o mecanismo de lançamento de uma arma de brinquedo consiste em uma mola movida a gatilho. Tá aqui a figura, né? Então a gente tem uma... Bem aqui, ó. Dá para vocês verem? A mola é comprimida para uma posição YA e o gatilho é disparado. O projétil de massa M sobe para uma posição YC, acima daquela no qual sai da mola indicada na figura, como posição YB. Então tá. A gente já vai encontrar cada uma das coisas. Considere o engatilhamento da arma para a qual a massa é de 35 gramas, a posição A é de menos 0,120 metros e a posição C é de 20 metros.
Então, desprezando todas as forças resistivas, determine a constante da mola. Item B, encontre a velocidade do projétil conforme ele se move pela posição de equilíbrio B da mola, como mostrado na figura. Então aqui, olha, se você tivesse que escolher um sistema, quem vai ser o seu sistema? Só a arma, não? A arma, a bola e a terra. Sim, sim. Tudo bem? Ou na verdade nem a arma, você está considerando a bola, a mola que está dentro da arma e a terra. Tudo bem? Tá. Porque não fala nada a respeito da massa da arma, então a gente não precisa considerar ela. Tá bom? Agora veja que nós temos 3 pontos de estudo. Tá? Então deixa eu melhorar essa situação para vocês aqui. Então vamos lá. Então eu trouxe aqui a figura maior. Então nós temos 3 pontos para estudar. Então eu tenho esse primeiro ponto A. No ponto A, quais são as informações que eu tenho? Lembra, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar uma referência para que a energia potencial gravitacional seja zero. Eu vou escolher esse nível de referência exatamente aqui. Então aqui eu estou assumindo que a energia potencial gravitacional é zero. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo, professor. Melhor, vou fazer melhor. Para não ter confusão, eu vou escolher aqui, ó, onde o y é zero. Por que aqui? Porque quando eu calcular a energia potencial dele gravitacional, como o y aqui é zero, a energia potencial gravitacional dele é zero também. Tudo bem? Vai facilitar para a gente. Foi uma escolha, tá, pessoal? Então vamos olhar. No ponto A, quais as energias que a gente tem? Primeira coisa, a bolinha, quando é colocada lá, ela está em repouso. Então a energia cinética no ponto A, com certeza vale quanto? Zero. Ele tem energia potencial. Veja que com relação ao nosso nível de referência, existe uma altura. Então, ele tem uma energia potencial gravitacional no ponto A, que é dado por mgya. Tudo bem? E, além disso, a nossa mola também está comprimida. Então, ela está apertada, a mola. Então, quer dizer que ele tem uma energia potencial elástica no ponto A, que é dado por meio de K YA ao quadrado. Por que YA ao quadrado? Porque é o quanto ela andou aqui embaixo. Todo mundo consegue visualizar essas 3 informações? Sim, professor. Sim. No segundo ponto, que é exatamente o ponto B, o que a gente tem? Bem, ele tem uma energia cinética, que eu vou chamar de meio de mvb ao quadrado, porque essa bolinha, quando é disparada, ela começa a subir, não é verdade? Com uma certa velocidade. Ok? Como ele está no nosso nível de referência, a energia potencial, tanto elástica quanto gravitacional, vai ser zero. Veja que o YB vale zero, a mola está no seu ponto de equilíbrio, né, no ponto de relaxamento. Então, tanto a energia potencial elástica quanto a energia potencial gravitacional são zero. Tudo bem? E no terceiro ponto é o ponto C. No ponto mais alto da trajetória, ou seja, quando ele alcançar o ponto mais alto, o que ele vai ter? Bem, no ponto mais alto, de acordo com o problema, vamos ler o que o enunciado fala, né? Ele quer saber o seguinte: determine a constante da mola. Então eu vou escolher esse ponto C como sendo o ponto mais alto, e a gente aprendeu lá na cinemática que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade nesse ponto é zero. Então a energia cinética dele aqui é zero também. Tudo bem? Mas a sua energia potencial gravitacional, ela vai ser mgya.
YC. E como não tem mola, a energia potencial elástica dele nesse ponto é zero. Então veja que você tem o sistema físico, que é o nosso projétil com a mola, olhado em 3 instantes diferentes. Você tem no ponto A, no ponto B e no ponto C. E como ele pede para a gente desprezar todas as forças de resistência, esse claramente é um sistema em que a variação da energia mecânica dele, o quê? Permanece nula. A energia se conserva. Tudo bem? Tudo. E agora o que a gente faz, pessoal? Agora a gente pode usar esse conjunto de informação para determinar o que ele quer. Então ele está pedindo no item A para a gente encontrar a constante da mola. Olhando as informações sobre a energia, qual dos pontos vocês escolheriam para estudar? O ponto A com o ponto B, o ponto A com o ponto C ou o ponto C com o ponto B? O ponto A, mas Certo. o outro ponto eu não saberia escolher. Veja, em algum momento do enunciado, ele falou a respeito da velocidade com que a bola passa naquele ponto B? Em nenhum momento ele fala a respeito disso. Ele só te dá os valores da altura do YA e do YC. Então, como você não tem informações a respeito da velocidade no ponto B, você pode calcular a energia mecânica no ponto A e isso tem que ser igual à energia mecânica no ponto C. Tudo bem? Tudo bem. Porque o sistema se conserva. Quando eu olhar a energia mecânica no ponto A, ela tem que ser igual à energia mecânica no ponto B e ela tem que ser igual à energia mecânica no ponto C. Não importa qual que eu escolher, a energia mecânica sempre vai ser a mesma. E quem é a energia mecânica no ponto A? Basicamente, é a energia potencial gravitacional, mgya, mais a energia elástica, né? E meio de kya ao quadrado. E quem é a energia mecânica no ponto C? mgyc. Quem é o elemento que a gente está procurando aqui? A gente está procurando exatamente a constante da mola. Tudo bem, pessoal? Então, basta você agora usar os valores do problema para encontrar o valor da constante. Deu para entender o que tem que fazer até agora aqui? Então, quando você substituir o valor da massa, o valor da gravidade, o valor do YA, o valor de YC, e isolando a constante, você vai ter que achar que a constante da mola ela tem um valor de 958 newtons por metro. Tudo bem? Basta que você substitua os valores dentro dessa equação. Os valores que são dados pelo enunciado. Deu para entender, pessoal? Sim. Sim. Perfeito. Aí no item B, ele quer que você encontre o valor dessa velocidade aqui, ó. Ele quer que você ache o valor dessa velocidade. Então o que você vai fazer? De novo, você vai usar conservação de energia. Então você tem que a energia mecânica no ponto B vai ser igual à energia mecânica ou do ponto A ou do ponto C. Eu vou escolher do ponto C porque é mais simples, tem menos termo. Quem é a energia mecânica no ponto B? Meio de mvb ao quadrado. Isso vai ser igual a quanto? mgyc. Porque isso é a expressão da energia potencial gravitacional. Como eu quero encontrar exatamente a velocidade, olha, coloco na cor vermelha, que é justamente o que eu estou procurando. Então, substituindo aqui dentro dessa expressão, você vai achar o valor de yb, da velocidade. Então, aqui você vai encontrar que a velocidade ela vai dar aproximadamente
a 19,8 metros por segundo. Você pode seguir por esse caminho ou você pode calcular que a variação da energia mecânica no ponto B é igual à variação da energia mecânica no ponto A. Aqui seria meio de mVB ao quadrado e aqui seria meio de KY ao quadrado mais mgy a. Em qualquer um desses dois caminhos que você escolher, obrigatoriamente você tem que achar o mesmo resultado, porque a energia se conserva. Tudo bem, gente? Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Tá. Então, beleza. Posso continuar? Pode. Pode sim, professor. Tá bom, então. Então, vamos lá. Então, agora a gente já sabe como resolver problemas envolvendo sistemas isolados, tá? Agora, o que a gente tem na sequência? Na sequência... Tá. Agora, tem uma situação que é o seguinte. Lembra, eu falei para vocês, o sistema ele pode ser isolado e ele pode ser também não isolado. O não isolado é quando você tem uma troca de energia com o ambiente. Essa troca de energia, ela pode ser momentânea ou ela pode se dar de forma constante, né? Como, por exemplo, você põe uma xícara... Veja, se eu pôr uma xícara de café quente em cima aqui da mesa agora, com o passar do tempo, a quantidade de energia liberada, ela vai diminuindo, né? Porque o café vai esfriando e vai chegar uma hora que ele vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Tanto o ambiente quanto o café vão estar em equilíbrio térmico, vão estar à mesma temperatura. Tudo bem? Quando a gente fala de sistema não isolado na física, a gente está considerando que a troca de calor ela se dá de forma constante, num fluxo constante, ou seja, não muda a quantidade de energia com o tempo, né? Tipo, se eu estiver perdendo 10 joules de energia, eu vou perder sempre 10 joules de energia. Deu para entender o que eu quero dizer? Tipo assim, é como se a troca de calor entre a minha xícara de café e do ambiente continuasse sempre do mesmo jeito. É igual um gifzinho, que se você pegar um gif da internet de xícara de café, você vai ver que a fumacinha do café fica sempre saindo daquele mesmo jeito. Ali você está em um sistema não isolado, no que a gente chama de estado estacionário. A troca de energia entre o sistema e o ambiente acontece com um fluxo contínuo. Ele nem aumenta e nem diminui. Vai ser sempre aquela quantidade que você perde. Tudo bem? Um bom exemplo prático para isso seria, por exemplo, a nossa casa, né? Aqui eu peguei a casa do livro, que é só para você entender. Veja que a nossa casa, ela é um ambiente não isolado, né? Se você, por exemplo, se você imaginar ela não isolado. Por quê? Porque constantemente a gente tem troca de energia de várias formas entre o ambiente, que é a nossa vizinhança, e o interior da nossa casa. Então você tem as janelas que transmitem calor, você tem calor emitido pelo teto, você tem o piso que está absorvendo parte desse calor, você tem energia elétrica que está chegando através da transmissão. Então aqui a gente tem um exemplo de um sistema não isolado, onde nós temos várias formas de transferência de energia, mas a gente vai considerar que essas transferências se dão de forma constante. Então a quantidade de eletricidade que está chegando em casa é sempre a mesma, a quantidade de calor que eu estou perdendo pela janela é sempre a mesma. E aí isso vai permitir que a gente consiga estudar os modelos com sistema não isolado.
Por quê? Porque nessa situação, a gente sempre vai poder falar que a variação da energia mecânica, nesses casos, vão ser igual às somas, as somas de todas as energias perdidas. Tá bom? Então, quando eu olho para nossa casa e vejo assim, beleza, essa casa tem X quantidade de energia mecânica, mas eu estou perdendo por calor, eu estou perdendo por eletricidade, eu estou perdendo por som, por isso e por aquilo. Quando eu levo em consideração todas as formas de energia perdida e somo, isso tem que ser exatamente igual à variação da minha energia mecânica. Deu para entender, pessoal? Sim, professor. Tá. Qual é, então, a situação mais simples que a gente tem de um sistema físico não isolado que troca energia com o ambiente? O modelo mais simples é a situação em que envolve atrito cinético. Então, nesse caso, o que a gente tem, basicamente, é o seguinte. Você tem um sistema físico. Vou desenhar aqui. Nós temos um sistema físico. Esse sistema físico, ele pode ter uma energia cinética, como pode ter uma energia potencial gravitacional, como pode ter uma energia potencial elástica. Tudo bem? Então, esse sistema, ele vai ter uma energia mecânica total, que vai ser a soma dos 3 pedaços que ele tiver. Todo mundo entende até aqui? Então, se ele tiver as 3 modalidades de energia, a sua energia mecânica vai ser sempre a soma dela. Mas o que eu posso falar é que esse sistema, quando eu olho para o ambiente em que ele está trocando energia com o ambiente na forma de atrito. Então, se o meu sistema se move nessa direção, o atrito está sempre se opondo ao sentido do movimento. E se nós temos uma força atuando sobre o nosso sistema e essa força é atrito, essa força de atrito ela vai gerar também um trabalho. E quem é o trabalho? É força vezes deslocamento. Só que como a força é sempre contrária ao movimento, esse trabalho vai ser sempre o quê, pessoal? Negativo. E esse sinal de menos indica que está extraindo energia do sistema. Tudo bem? E aí, como fica então a nossa equação de conservação da energia para esse caso? Bem, quando o sistema é isolado, nós vimos que a variação da energia mecânica ela tem que ser sempre igual a zero. Mas e nesse caso em que ela não é igual a zero, em que ela vai ter uma perda de energia por atrito? Como que a gente faz nesse caso? Bem, nesse caso, o que a gente vai falar é que a variação da energia mecânica ela vai ser igual a menos o trabalho realizado pela força de atrito. Ou melhor, o FAT vezes o deslocamento. Tudo bem? Então, eu tenho um sistema físico em que eu estou estudando a configuração desse sistema, olhando o seu antes e depois, eu vejo a quantidade de energia que ele tinha antes e a quantidade de energia que ele tinha depois, mas agora eu levo em consideração o atrito. Como é que eu resolvo esse problema? Bem, eu continuo com a variação da energia mecânica, mas ao invés de ser igual a zero, ela vai ser igual ao trabalho realizado pela força atrito, que é menos o FAT vezes o deslocamento. Tudo bem? Na prática, como que a gente faz? Bem, a gente tem que ver um exercício. Então vamos lá. Ó. Um bloco puxado por uma superfície áspera. Um bloco de 6 quilos, inicialmente em repouso. Guardemos essa informação. Inicialmente em repouso. Então, isso daqui já vai indicar para a gente que a velocidade inicial dele é zero. É puxado para a direita ao longo de uma superfície horizontal por uma força horizontal constante de 12 newtons. Tá, beleza. E tem a
Encontre a velocidade do bloco após ele ter se movido por 3 metros se a superfície em contato tem um coeficiente de atrito cinético de 0,15. Então a gente tem que conceitualizar isso. Então vamos imaginar o nosso problema físico. Como? Uma figura. Então nós temos o bloco inicialmente, nós temos a nossa força horizontal, nós temos a força de atrito, porque a superfície é áspera, existe o atrito. Além disso, você tem a força-peso e a normal. Bem, inicialmente ele estava em repouso. Nós já resolvemos esse problema uma vez aqui na nossa aula, só que a gente usou a segunda lei de Newton. Tudo bem? Então, como que a gente resolve esse problema? Usando conservação de energia. Quem é a minha energia antes? Bem, antes eu só tenho energia cinética inicial. Veja que como todo movimento se dá no plano, eu não tenho energia potencial. Está todo mundo na mesma altura. Então, a energia potencial é zero para todo mundo. Então, a energia cinética inicial vai ser igual à energia... Opa, perdão, aqui ela não é igual, né? Vamos analisar antes. Então, antes eu só tenho energia cinética inicial. E depois eu tenho energia cinética final. Então, aqui é meio de mvi ao quadrado. E aqui é meio de mvf ao quadrado. Além disso, existe o atrito. Então, o atrito gerou um trabalho que é menos o FAT vezes o deslocamento. Mas quem é força de atrito? É o coeficiente de atrito vezes a normal vezes o deslocamento. Tudo bem até aqui o que foi que eu fiz, pessoal? Sim, professor. Beleza. Então, agora a gente pode usar que a variação da energia mecânica é igual a menos o trabalho da força de atrito. Então, é μ vezes a normal vezes o deslocamento. Quem é a variação da energia mecânica desse sistema? É a sua energia final menos a sua energia inicial. Mas lembra, ele partiu do repouso, então esse cara aqui vai dar zero. Então a variação da energia mecânica aqui vai dar meio de mvf ao quadrado. Tudo bem? Menos mi. A normal, olha, eu posso usar a segunda lei de Newton para concluir que a normal é igual ao peso. O movimento só se dá na horizontal, na vertical não tem movimento. Então a normal é igual ao peso. Então aqui vai ficar mg vezes o deslocamento. E agora eu posso encontrar quem eu quero. Ele quer que eu encontre exatamente a velocidade. Então, basta eu encontrar a velocidade. E aí, gente, é resolver aqui essa equação. Ó. Simplifica, simplifica. A sua velocidade final vai ser a raiz quadrada de... Temos só um probleminha. Ah, tá. Bem, certo. Então aqui tem um probleminha que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Um descuido meu. Veja que para essa partícula sair desse ponto e se mover para esse ponto, essa força horizontal, ela também gerou trabalho. Então a gente tem uma outra informação aqui que é o trabalho realizado pela força. Força vezes deslocamento, tá? Por quê? Porque essa força, ela também forneceu energia para o nosso sistema, né? Então a nossa variação da energia mecânica nesse caso vai ser a energia cinética. A variação da energia cinética, vou colocar aqui. Antes vai ser a energia mecânica antes vai ser só a energia cinética inicial. A energia mecânica final vai ser a energia cinética final mais o trabalho que eu forneci através da força horizontal para gerar o deslocamento. Então aqui vai ficar meio de mvf ao quadrado mais força vezes deslocamento. Beleza. Agora sim é que eu posso usar a informação
do trabalho, né? Da variação da energia mecânica. Então, a variação da energia mecânica vai ser igual a menos o trabalho da força de atrito. E aqui vai ficar, então, energia cinética final mais o trabalho realizado pela força. Trabalho realizado pela força de deslocamento, ou pela força horizontal, menos a energia cinética inicial. E isso vai dar menos o FAT vezes o deslocamento. Agora sim, você substituindo as expressões, então vai ficar meio de mvf ao quadrado, força vezes deslocamento, menos zero, porque ele está no repouso, menos mi mg vezes o deslocamento. Agora você pode resolver essa equação para a velocidade final. E aí você vai encontrar que essa velocidade, substituindo os valores, ela vai dar aproximadamente 1,8 metros por segundo. Então aqui a gente teve que usar algumas informações. Quais foram elas? O nosso sistema antes tinha energia cinética 0. Depois, ele tinha uma energia cinética final meio de mvf. Para ele gerar esse deslocamento, ele teve que ganhar uma energia na forma de trabalho, força vezes deslocamento, e ele perdeu energia, então ele perdeu atrito, trabalho, ele perdeu energia na forma, do FAT, que é menos o FAT vezes deslocamento. Então, esse conjunto de informações é que permitiu que a gente conseguisse encontrar que a velocidade final dele fosse de 1,8 metros por segundo. Aí ele pergunta no item B, supõe agora que a força tem uma inclinação. Então, como que a gente faz, né? Muda a estrutura, a nossa força tem uma certa inclinação, e aí para a gente resolver, o que a gente faz? Bem, vou ter que lembrar que o trabalho, nesse caso, olha, vamos por etapa, o trabalho realizado por essa força é força, deslocamento, cosseno do ângulo. A energia cinética inicial dele continua sendo zero. A energia cinética final continua sendo meio de mvf ao quadrado. E o trabalho realizado pela força de atrito continua sendo mi mg. E aí você vai usar de novo, que a variação da energia mecânica é igual a menos o trabalho da força de atrito. E aí você usa energia mecânica final menos energia mecânica inicial é menos o FAT deslocamento. Quem é a energia mecânica final dele? A energia cinética. Quem é a energia mecânica inicial? É o quanto que ele ganhou de energia por trabalho, mais a energia cinética que ele tinha inicial. Substituindo essas expressões e os valores e tudo mais, você vai achar, né, que o ângulo, aí você vai ter que encontrar o ângulo que ele pede para você encontrar. Você vai achar uma expressão tá? Você vai achar uma expressão usando a conservação de energia, você vai encontrar que a energia cinética final ela vai ser dada pela seguinte expressão: menos mi mg f seno θ multiplicado pelo deslocamento mais fd cosseno θ. Então tá. Aqui, esse é um exemplo resolvido, aí ele quer que você encontre o valor do ângulo. Uma forma de você encontrar isso seria você tentando minimizar. Mas para não complicar muito a vida de vocês, esse item B aqui, vocês não considerem ele para resolver.
porque ele está falando de mínimos e máximos envolvendo derivadas, e eu acho que vocês ainda... Vocês viram mínimos e máximos? Eu não me lembro, eu perguntei uma vez isso. Não, né? Então essa parte final, o item B desse exercício, não precisa considerar. Passem por ele batido, tá bom? Eu quero mesmo passar só a ideia da conservação de energia. Eu ia falar mais algumas coisas, mas não vai dar tempo, porque a gente resolveu já mais alguns exercícios. Mas para a gente finalizar, eu queria mostrar para vocês um videozinho. Então é só uma questão de 5 minutinhos para a gente acabar. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, professor, tudo bem. Então tá. Eu vou trocar aqui rapidamente. Vou organizar aqui. Esse vídeo vai aparecer também na aula gravada, tá? Então não se preocupem com isso. Eu vou parar a minha apresentação. Esse vídeo ele é muito famoso. Vocês provavelmente já viram esse vídeo no Facebook. Tenho quase certeza. Todo mundo já deve ter visto esse vídeo. Se não, eu vou colocar aqui. Tá bom? Posso colocar? Because energy, we believe, Pode. is conserved. So if you bring a pendulum at a certain distance above the ground, like this, and you let it swing, when it comes back here, it is almost exactly at that same height. Cannot be higher. That would be a violation of the conservation of energy. But since the air drag is so small, there is almost no damping. And this whole idea is behind demolishing buildings. With a building demolishing, you take a huge mass, you lift it up over a distance h, and then you put your target, which is your house, or whatever it is, right at the bottom, when all this potential energy is being converted to kinetic energy, and so this object is hit with an enormous amount of energy, high speed, and you demolish thereby the wall. This is a glass wall. So if I bring this object exactly at that glass wall, and if I'm clever enough to let it go with 0 speed, it could not break that glass. But if my hands shake a little, and if I give it a little push, then of course it can come back, and it may want to go higher than this, and that would mean... Pessoal, aqui eu pausei rapidamente, só para vocês entenderem basicamente o que ele está falando. É exatamente o que a gente discutiu hoje na aula de hoje, sobre conservação de energia. O que ele está dizendo é basicamente assim, se ele pegar essa bola, que tem uma bola de demolição, tá? Bem pesada, ele está colocando bem próximo de uma placa de vidro, exatamente muito próximo. Então ele está falando assim, como a gente sabe que energia não cria nem se destrói, essa bola ela não tem como ganhar energia ao longo da sua trajetória. Então se ele soltar ela ali, é fisicamente impossível que quando ela voltar, ela passe por um ponto mais alto do que ela estava antes, sem que ela ganhe energia de algum modo. Então se ele deixar ela livre, o que vai acontecer? Ela vai começar a oscilar, ela vai até o outro lado da sala e voltar, mas ela não pode bater, porque se ela bater, ela está claramente violando o princípio de conservação de energia. Então, nesse caso, é exatamente isso que a gente está discutindo. Aqui, o nosso sistema é a bola presa ao fio e ela é um sistema não isolado. Por quê? Porque você tem que levar em consideração a resistência do ar. Então, à medida que ela for oscilando, ela vai perdendo energia cada vez mais para a resistência do ar. Então, quando ela voltar, ela tem que voltar no máximo no mesmo ponto que ela estava, mas nunca num ponto mais alto. Todo mundo conseguiu entender? Sim, professor. Então, eu vou continuar aqui.
Ele soltou a bola. I know you guys. Students love it when the glass breaks. That's why they pay such a high tuition at MIT. Pessoal, pausei de novo só para que vocês percebam o que foi que ele fez de diferente agora, que fez com que na volta a bola quebrasse a parede de vidro. Ele levantou acima da altura da placa de vidro. Não, ele Eu acho. empurrou a bola. Se você observar aqui rapidamente, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Observem que ele That's empurra why a they pay bola, quer such ver? a Ó? high tuition at MIT. Agora, ó, ele faz uma força, ó. Viu que ele dá um empurrão com a bola? Quando ele dá o empurrão com a bola, significa que ele está dando energia ao sistema. Então, o sistema tem energia a mais do que aquele ponto inicial em que ele encontra. Ele tem a energia potencial gravitacional, que é a altura que ele se encontra, e mais a energia cinética que ele deu empurrando essa bola. Tudo bem? Então, por isso que ela voltou e acabou quebrando a parede de vidro, porque ela tinha uma energia maior do que aquele ponto em que ela se localizava. Now comes an experiment which is emotionally the most difficult for me of this whole evening. I'm going to put my life on the line to show you that I'm really a believer of the conservation of energy. And you will see how I'm going to do that. Eu I'm acho going que to saiu take as a legendas, piece of the professor. glass, and I'm going to hold this Saiu a legenda? Agora voltou. object at my chin, and I cannot move any further back, so there's no cheat here. I'm going to release it right from my chin here. You realize, as you have just seen, that the slightest push, and this will be my last lecture, and no book signing afterwards. And I have to Antes de eu continuar, para a gente finalizar, observem o seguinte, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, só que agora ele não vai colocar uma placa de vidro, ele vai colocar o rosto dele. Então, ele tem que tomar todo o cuidado do mundo, porque ele simplesmente tem que largar a bola. Porque quando ele larga a bola, ele garante que toda a energia que ela tenha não seja o suficiente para quando ela voltar estar a um ponto mais alto do que onde ele colocou. Então, se ele der um mínimo de empurrão nessa bola, quando ela voltar, ela vai voltar num ponto mais alto e vai acertar ele. Tudo bem? Então, continuando. to tell you something. I couldn't sleep all night. I'm going to close my eyes. I don't want to see it. And I'm going to count down from 3 to 0. But if my hands shake a little, and if I give it a little push, then of course it can come back, and it may want to go higher than this. 3, 2, 1, 0. Perceberam que ele simplesmente largou a bola? Veja que quando ela volta, ela já volta com menos energia. Ó. Ela fica num ponto menor do que onde ela estava inicialmente. Por quê? Porque o sistema está perdendo energia para a resistência do ar.
Certo, pessoal? E assim eu termino a aula de hoje da parte de conservação de energia. Eu espero que todo mundo tenha gostado aí do, do videozinho, tá? Ele está disponível no YouTube para todo mundo. Alguém coloca a lista de frequência aqui, por favor, para a Tayla, que ela não conseguiu pegar ainda. Tá? Então, gente, ali mostra claramente o que nós vimos na aula de hoje. Um sistema não isolado. Então, veja que o sistema, quando ele segura a bola próximo do rosto dele e ele simplesmente solta, a bola ela oscila, ela vai e volta. Só que quando ela volta, ela perdeu energia para o ambiente na forma de atrito, de resistência do ar. Então, ali é um sistema onde a energia não se conserva. Se ela se conservasse, ela deveria voltar exatamente para o ponto onde ele colocou. Se o sistema não se conservar, como o sistema não conserva, e se ele ganhasse energia ao longo do caminho, o que ia acontecer? Essa bola ia oscilar, ia lá na frente, e quando voltasse, ela ia acertar o rosto dele, porque ela ia ter uma energia maior do que ela tinha antes. Tudo bem? Deu para entender? Sim, professor. Em que caso seria possível essa bola ganhar energia? O caso mais simples para ganhar é como ele fez no início. Ele pega essa bola e ao invés de largar, ele faz isso aqui, ó. Ele solta ela. Ele empurra ela só um pouquinho. Ah, entendi. Tá? Mas sem a resistência. Professor, Oi. não, outra coisa, aqueles outros 2 vídeos da nossa aula passada deu certo de tentar recuperar? Não, eu vou ter que gravar de novo e colocar aqui para vocês. Ah, tudo bem. Tá bom? Então é isso, pessoal. Então, brigadão. Uma boa tarde para todo mundo. Vou parar a gravação aqui agora. Então,